falar hoje de uma fase que é muito complicada. É muito complicada para qualquer profissional da área de saúde, inclusive também para os pais, tá? Mas é uma fase também muito boa de se trabalhar quando o adolescente é receptivo. Mas para isso a gente tem que ter toda uma técnica para trabalhar com esse adolescente. Não é tão fácil trabalhar com adolescente como a gente trabalha com criança. Nós vimos aí no semestre passado a primeira infância, vimos aí semana passada a segunda infância, né? E um pouquinho da terceira, tá? E agora a gente vai falar da puberdade, né? Da adolescência, que entra um pouquinho na terceira infância, né? Que a terceira infância ela vai até 12 anos, dependendo do autor. Então, entra um pouquinho na terceira infância, mas depois dá continuidade aí à adolescência mesmo, tá? Eu vou falar para vocês sobre fases dessa adolescência, alguns aspectos fisiológicos, tá? No final, eu coloquei até o link, as páginas que a gente tem do nosso manual de nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, que eu e Miriam estamos trabalhando com ele, para vocês lerem. Eu vou dar algumas palavras-chave para vocês buscarem, para depois a gente fazer um debate, tá? Para vocês conseguirem montar um outro subproduto que seriam orientações para esse adolescente, ok? Orientações de acordo com os erros alimentares muito comuns nessa adolescência. Então, vamos lá. Estão vendo, né? Tem que perguntar de novo, porque aqui não aparece para mim. Então, vamos lá. Na adolescência, gente, o que é a nutrição na adolescência e o que é a adolescência? Vamos começar a falar sobre a adolescência, que constitui aí a última fase de crescimento. Quando a gente fala de desenvolvimento, de crescimento, é a última fase do nosso ciclo de vida, tá? Então, é a última fase que a gente tem aí para estimular um desenvolvimento, para estimular o crescimento mais rápido ou um crescimento normal, né? Quando a gente fala de desenvolvimento aí de todo quando a gente fala de crescimento, a gente fala de estatura, quando a gente fala de desenvolvimento de percepção, de cognição, lógico, né, toda a preparação daquele corpo para a fase adulta, que a gente vai falar que é um desenvolvimento, quando a gente fala de mamas, quando a gente fala de pubis, pilificação, a gente vai falar ao longo da aula. Então, é a última fase, digamos assim, que a gente tem aí esse desenvolvimento, que a partir dos 18, 19 anos, isso já não se define mais, já não se tem aí esse crescimento, não se tem esse desenvolvimento, e eu vou falar o porquê. Pela Organização Mundial de Saúde, nós temos aí uma classificação de adolescência que vai aí de 10 anos, né? Inicia com 10 anos e com 20 anos incompletos, tá? Até chegando 20 anos completos já é considerado adulto. Tem outras classificações também, tá? Estão ouvindo? Tem outras classificações também. E essa fase, ela é uma fase de intensa transformação no corpo, né? E não só no corpo em geral, quando a gente fala de transformação física, transformação de comportamentos, transformações psicológicas acerbadamente. E isso tudo devido a essa transformação rápida, devido à produção exagerada de hormônios sexuais, tá? Então, nós temos aí um corpo em constante desenvolvimento e crescimento, que entra aí numa fase onde tem aí um pool de hormônios produzidos, né? E a gente também vai falar um pouco sobre esses hormônios. São 5 eventos que têm a influência direta nesse equilíbrio nutritivo, quando a gente fala aí da nutrição propriamente, na nutrição na adolescência. Primeiro, eu tenho aí um início de transformação puberal, né? Eu tenho aí o início da puberdade, eu tenho aí a transformação do meu corpo de uma menina para uma mulher. Com isso, eu tenho uma aceleração do crescimento longitudinal, a gente vai falar muito sobre a fase do estirão, tá? Temos também aí, lógico, se eu estou falando de desenvolvimento, aumento de massa magra e também aumento de massa gorda, né? Um desenvolvimento de massa óssea também. Então, a massa em geral do corpo, ela se modifica totalmente do que era aí uma criança de 9, 8 anos e 2 anos, tá?
e variações individuais em relação à atividade física. Então, são esses 5 eventos que vão realmente estar muito interligados com a nutrição. Tem uma influência direta quando a gente fala de massa, composição corpórea. Tem uma influência direta quando a gente fala de produção hormonal, que pode gerar obesidade, que pode influenciar no peso dessa criança. Criança não, desse adolescente, né? E também o exercício físico constante ou não constante, que é um nível de atividade física aí que vai estar, com certeza, sendo uma ligação muito direta com a nutrição, tá? Então é muito complexa essa fase, muito, muito, muito. Tem evolução aí na personalidade da criança. Olha, gente, eu sempre falo isso, eu vou falar sempre criança. Isso eu falo desde quando eu dou aula, trocentos anos de adolescência, eu sempre falo de criança. Todo mundo fala assim, adolescência, professora, gente, para mim é criança. Mas tudo bem, vocês não estão sabendo que é adolescente, tá? É a maneira de eu falar mesmo, que eu falo criança, porque é coisa de mãe mesmo. Mas, enfim, é adolescente, né, a partir de 10 anos, aí vocês pensam assim, poxa, mas 10 anos é uma criança, né? Pois é, mas 10 anos começa já uma produção de hormônios sexuais, tá? Bem diminuída, porque ainda não está na fase, né, da puberdade propriamente dita, né, que seria a segunda fase aí, mas já tem uma produção. E isso altera, sim, altera o humor, altera sono, altera massa corpórea, certo? E isso faz com que a criança, muitas vezes, e vai acontecer, mudança de personalidade, tá? Eu falei criança de novo, né? Vocês já viram que não adianta. Enfim, então eu tenho uma transição, olha só, mais uma vez falando, eu tenho uma transição que oscila, esse adolescente ele oscila de criança para adulto. Aí eu quero que vocês pensem aqui comigo, isso não acontece? Alguém aqui, lógico, né? Alguém aqui conhece algum adolescente, já foi adolescente, já lembra dessa fase. Nós oscilamos muito, muitas vezes achamos que somos adultos, mas na hora que tudo aperta, ele é criança. É ou não é? O que vocês têm a falar aí? Sim. Não é? Então, isso muito acontece. Então, assim, nessa fase é muito complicada, por isso que eu falo que é uma fase, a fase mais complicada para a gente tentar uma adesão de um plano alimentar com esse adolescente. Por isso que a gente não fala em plano alimentar para o adolescente, a gente fala em cumprir metas, nós falamos sobre adequar um recordatório. É difícil a gente falar com o adolescente só se ele tiver realmente aí uma história de obesidade importante, se a gente fala aí se ele tem alguma doença cardiovascular importante, aí sim é diferente. Algum tipo de doença, né? A mesmo um refluxo, mesmo assim, gente, mesmo assim ele não entende. Desde o momento que ele sabe que ele precisa se tratar, ele não vai querer se tratar. A gente vai entender aqui o porquê que isso acontece, né? Ele sabe que precisa se tratar, mas ele não vai se tratar quando realmente é necessário, quando realmente os pais pedem, tá? Então vamos lá, isso muda também em relação às fases. Bom, então esse adolescente ora é criança, ora é adulto, então é uma característica dessa fase que a gente precisa muito trabalhar o emocional desse indivíduo, tá? Eu vou dar dicas aí para dieta para vocês, que é muito importante. Passando para as etapas dessa adolescente, segundo a idade, nós temos 3 fases: fase inicial, intermediária e final. Então, o que vai ser a pré-puberdade, puberdade e pós-púbere, que a gente chama de pré-púbere, púbere ou pós-púbere. Depois eu vou escrever aqui para vocês verem: pré-púbere, púbere e pós-púbere, ou a pubescência, que tem uma outra nomenclatura chamada pubescência, puberdade, pós-puberdade, ou quando a gente fala sobre idade, uma característica, uma classificação por idade, a gente fala de fase adolescência inicial, adolescência intermediária e final. Então, aqui, a primeira que a gente vai falar, com todas as características dessa fase, é a inicial, de 10 a 14 anos. Então, é bem ainda criança mesmo, né? Só que o que a gente vê?
a menina, ela se transforma muito mais rápido do que o menino. Então, essa menina tem muito mais rapidamente a produção dos hormônios, né, sexuais femininos do que o menino. Ela chega aí, principalmente após a menstruação, ela se desenvolve muito, né? Antes também a gente vai falar isso na hora das características fisiológicas. Mas nesse momento, quando a gente fala aí de idade e de características, comparando uma menina com um menino, essa menina ela já pensa mais como uma mulher do que um menino que não pensa ainda como um homem. Tá? Essa menina, ela já é mais vaidosa, essa menina, ela já pensa mais em estética, ela já pensa em emagrecimento, e aí a gente se preocupa muito com os transtornos alimentares, que normalmente acontecem nessa fase, e às vezes até antes, um pouquinho, tá? Bom, e o menino, já não, o menino vai ter, claro, a produção hormonal, né? Na idade, no momento certo, mas um pouco após, em torno de um ano após a mulher, que dá aí essa produção, esse pico de produção hormonal no homem. Então, ele tem aí de 1 a 2 anos de atraso em relação a essa mulher, em relação à produção de hormônios sexuais masculinos, tá bom? E quais são as características dessa fase, dessa fase inicial? Uma característica é o corpo e a imagem. Essa criança, independente de ser, é mais comum na menina, tá? Devido até a toda essa transição aí hormonal precoce. É muito comum essa menina ter problemas com imagem, muito problemas com o corpo, de não gostar do seu corpo. O adolescente, independente de qualquer fase, ele é imediatista. O adolescente, nessa fase inicial, é a melhor fase para a gente introduzir alimentos novos quando a gente fala de adolescência, tá, gente? Se eu pego aí um adolescente no consultório, se eu começo a atendê-lo, e aí se eu for comparar com o adolescente que eu atendo de fase intermediária, um adolescente na fase inicial, eu posso falar para vocês, com certeza, o que vai ter mais adesão vai ser o da fase inicial. Isso se os pais ajudarem, ok? Então, eu tenho aí um adolescente de 10 a 14 anos com já problemas de imagem corporal, querendo uma imagem, e eles escolhem, eles elegem aí, né? Elas, principalmente, elegem aí um exemplo de imagem, né? Onde ela quer ser igual àquela mulher, aquela menina, aquela mulher. Mas essa fase é importante porque nessa fase eles respeitam mais os adultos aqui, ó. Confiam mais, isso características comparadas às outras fases. Então ele confia muito mais no adulto. Então é fácil da gente, quando eu falo adulto, eu não estou falando só dos pais, tá, gente? Estou falando do médico, estou falando do nutricionista, estou falando do educador físico, enfim. É mais fácil da gente educar, né, esse adolescente, de qualquer forma. É muito ansioso em relação às atitudes dos seus colegas. Então, é nesse momento que pode acontecer, mais uma vez eu falo, os transtornos alimentares e também a depressão e a ansiedade. Por quê? Se desde o momento que eu tenho um coleguinha, né, um colega de 14 anos, 13 anos, que tem algumas atitudes que a minha família não educou dessa forma, mas se eu tenho 3 colegas que têm aquela atitude, é muito comum ele querer fazer todo aquele tipo de ação que o colega faz, porque ele quer ser igual ao colega, principalmente se esse colega, ele for um colega que ele elegeu como exemplo. Como eu falei, tanto isso tem nas meninas quanto nos meninos. Não aconteceu com vocês isso na fase escolar, gente? O que vocês têm aí para me dizer? Eu gosto de dar essa aula olhando para a carinha de vocês. Que cada um faz uma cara, é mesmo, é mesmo. O que vocês lembram disso aí, dessa fase? Acontece mesmo, professora. Os amigos em volta É? influenciam muito no que no que o adolescente pensa, no que ele quer fazer. Exato, exato. Então, assim, é uma fase que ainda comparada à outra, para nós nutricionistas, é interessante,
porque ele ainda está nessa transição. Então, quando ele está nessa transição, a gente tem como moldar, porque é um adulto que ainda está falando, ele ainda é muito orientado, né, por esse adulto. Ainda é um momento aí que a gente pode se sentir, ai, ainda bem que dá para a gente trabalhar todo o comportamento dessa criança. Lógico que o comportamento, toda a parte comportamental, a gente tem que trabalhar sempre. Só que é muito mais fácil se a gente comparar com outra fase, né? Então, é nessa fase que começam aí os primeiros episódios, né? As primeiras situações de ansiedade, crise de ansiedade, começa realmente a depressão, que a depressão ela tem que ser tratada de uma maneira muito mais séria do que é tratada hoje. A depressão é uma doença, ela pode matar, né? Então, é nesse momento que a gente começa a ter aí um adolescente com mais sinais de depressão. Não estou falando que a depressão começa só nesse momento, não, que tem crianças depressivas, mas é difícil da gente notar, tá? Do profissional da área de saúde notar. Isso é claro, e principalmente quando os pais também, o responsável, não busca, né, ajuda. Quando a gente fala de implicações da dieta em relação a essa etapa, eles querem resultados imediatos. Mesmo sendo fácil da gente tratar esse adolescente, ele quer muito um resultado imediato, então é muito complicado, porque é um adolescente que vai buscar, com certeza, dietas da moda. Então, hoje, esse adolescente, ele tem acesso à mídia, ele tem acesso a todas essas dietas aí, através de blog, de live, etc., onde ele vai buscar e ele vai querer fazer, né? Então, ele já chega dentro do consultório pedindo assim, dá para você prescrever para mim uma dieta de jejum intermitente? Ele nem sabe, às vezes, o que é dieta de jejum intermitente, ora, né? Enfim, aí a gente passa por isso, né? Muito, né? Eu falo com vocês aqui, eu lembro dos pacientes que eu atendo. Então, a semana passada eu atendi uma menina de 16 e uma menina de 19, né? Então, mais ou menos, né, com essas características, né? Chegaram já com a dieta no que elas queriam, né? Principalmente que elas não eram dessa fase, né? Que a gente vai falar que é pior ainda, a fase intermediária. Então, nessa fase ainda, voltando, eles querem experimentar tudo para melhorar a imagem. Elegem, então, né, um modelo que eles querem ser daquela forma e querem resultados imediatos. Então, isso daí é um ponto negativo, é uma dificuldade que nós temos aí dentro do consultório de manter aí uma adesão desse paciente, né, dessa criança, meio adulto. Quando a gente fala aí da fase intermediária, aí eu pergunto para vocês assim, a fase intermediária é de 15 a 17, a fase inicial é de 10 a 14 e a fase final é de 17 a 19, quase 20, né? Antes de 20, é os 19 incompletos que a gente chama. Qual seria a pior fase, gente, para trabalhar a parte da nutrição, de reeducação alimentar? O que vocês acham? Mudança de comportamento? O que vocês acham? Eu acho que é 17. Por quê? Porque começa a gente, assim, eu passei por essa fase também, né, 15 a 17 anos, então a gente começa a querer ficar mais mocinha, a gente começa a comer muita besteira, o corpo começa a mudar, aí você começa a olhar isso, começa a olhar aquilo, acha diferente, aí tenta fazer algum tipo de dieta que não dá certo. Eu acho que essa fase é mais complicada, que você tá se encontrando, né? Tá se achando. Igual você falou, acha que é adulto e não é, na verdade, pensa uma coisa e não é. Realmente, é verdade. E tudo isso, gente, é devido à produção hormonal intensa, né? Então, é nesse momento que esse adolescente ele vai firmar o seu comportamento, mas ainda não está na fase, né, o que ele sabe realmente o que ele quer. Nessa primeira fase não e nem na intermediária. Na intermediária, ele está em processo de puberdade. A gente vai falar sobre essa característica. Essa fase, na parte hormonal, é o pico de produção hormonal. Testosterona, progesterona, prolactina,
os estrógenos. Então, assim, a gente tem o pico dos hormônios femininos nessa fase. Na fase, é claro que muito muda de acordo com a composição corporal de cada criança, de cada adolescente, tá? Então, mas normalmente fica nessa fase aqui, que já é realmente uma fase de produção intensa hormonal, tá? Então, a mulher, mais uma vez, continua aí na frente em relação quando a gente fala em desenvolvimento, tanto desenvolvimento corporal, que vem aí também da produção dos hormônios, como também melhor cognição, mais madura, né? E o menino ainda não tão maduro, né? Então, assim, a gente vê essa diferença de em torno de 1 a 2 anos de diferença em relação à maturidade, porque também faz parte aí, né, de um processo que se você não tem aí, isso tudo é feito, acontece pela condição hormonal, né, no momento. Por isso, esse momento aí onde a mulher, ela se diz muito mais madura, né, do que o menino, tá? Bom, e aí nessa fase, gente, tem aí vários problemas, porque eles são totalmente influenciados por amigos. Desconfiam muito dos adultos, muito, muito, muito. Então, não é nem com desconfiar, eles podem até não falar, mas eles vão sempre contra o adulto. Quando eu falo adulto, mais uma vez, eu não estou falando só sobre pais, não, tá? Estou falando sobre médico, sobre nutricionista, qualquer tipo de profissional que queira ajudar. É uma fase muito complicada. Vê independência como algo muito importante. Então, isso é de fundamental importância para o nutricionista, é uma característica muito importante nessa fase, porque o que acontece? Nessa fase, eu tento modificar os hábitos desse adolescente, né? Os famosos fast food, junk foods, que a gente vai falar aqui, e aí eu tento modificar, mas ao mesmo tempo ele não quer modificar. Ele quer fazer como todos os amigos fazem, e se eu tento modificar, ele vai ser contra. Isso faz parte da produção hormonal, da alteração de humor, tá? É claro que cada um tem uma genética, né? A gente também tem que ver dessa forma. Uma educação, é claro, também. Só que a rebeldia da adolescência, sim, é causada devido à ebulição hormonal, é claro que sim. Experimenta um desenvolvimento cognitivo muito importante. Então, a cognição é percepção, é tato, olfato, é assim, maravilhoso nessa fase, né? É um adolescente multitarefas. Eu não estou falando que é só o adolescente que é multitarefas, mas nessa fase ele realmente consegue fazer aí 3, 4 tarefas ao mesmo tempo, né? Vocês vivenciam isso até hoje, porque vocês passaram por essa fase, já numa fase aí, né, de internet, né, constante, e vocês, provavelmente, a maioria aqui, né, são multitarefas, né, conseguem fazer tudo ao mesmo tempo. Mas nessa fase que começa aí essa percepção maior, essa cognição maior, e que aí realmente esse adolescente se torna aí multitarefas, devido a essa cognição, enfim. A implicação que acontece quando a gente fala aí de nutrição, dentro do nosso consultório, dentro do nosso consultório eu estou falando, mas dentro do hospital também, esse adolescente internado continua adolescente, continua com as mesmas características, tá? É um adolescente que escuta muito mais os colegas do que os pais, é muito mais responsável pelos alimentos que consome. É claro que muitos adolescentes aí com 15 anos, 16, 17, já têm seu estágio, já têm seu trabalho, e você se alimenta na rua, e mesmo que não tem, quando vai para a escola, ele vai muitas vezes com o dinheiro que o pai dá, enfim, né? Consome a mesada, e ele é responsável pelos alimentos que ele consome. E mesmo quando ele tem aí a oferta desse alimento em casa, você tem aí uma oferta de um alimento que você quer comer ou não quer comer. Não é uma criança que a gente vai oferecer. O adolescente a gente não oferece mais, a gente coloca na mesa, né? O certo é esse. Seria esse, né? Rejeição temporária dos padrões dietéticos da família. Essa daí é muito interessante, porque o que vocês acham disso? Se eu tenho aí, se eu sou de uma família vegana, vou dar um exemplo aí bem extremo. E o meu filho, por uma questão de religião,
né? Tem algumas religiões que adotam essa alimentação. E se o meu filho, por essa religião, sempre foi vegano, ele tem aí uma característica nessa fase que ele vai ser contra essa situação, essa ordem da família, né? No caso, a alimentação da família. Estou dando um exemplo só. Então, normalmente, os padrões dietéticos são um grande problema nessa fase, onde esse adolescente ele vai tentar ser diferente. Isso muito acontece quando a gente vê uma alimentação adequada dentro de casa e o adolescente tentando consumir fast foods, junk foods, né? Comida pronta, ruim, enfim. E ao contrário também acontece, gente. Né? Isso daí eu vivencio no consultório. Eu tenho uma alimentação eu estou falando mãe de paciente, tá? Eu tenho uma alimentação muito controlada, muito equilibrada, com toda oferta de nutrientes possíveis através dos folhosos, legumes, né, fibras e cereais, etc. Só que a minha filha ou o meu filho não aceita, porque ele quer realmente uma novidade, ele quer o diferencial. O contrário também é muito comum, quando você tem uma família que se alimenta, normalmente, às vezes até porque trabalha fora, e se alimenta aí com fast foods, né, ou então, enfim. E aquele adolescente, ele quer mudar. Então, assim, eu particularmente acho que esse aí é super fácil da gente trabalhar dentro do consultório. Mas não é o que a gente normalmente vê. A gente vê geralmente um adolescente vindo de uma família que se alimenta muito bem, né? E ele está realmente se alimentando mal. Muitas vezes, essa mudança de comportamento vem de algum problema psicológico. Que aí eu sempre falo que o nutricionista também tem que ser um pouco psicólogo, né? Então, algum tipo de trauma, algum tipo de características anteriores que a gente vai precisar saber para a gente tentar trocar, para a gente tentar trabalhar e fazer aí um plano alimentar adequado para esse adolescente, senão a gente não consegue. Se você não entrar na parte psicológica, se você não for até o pai, até a mãe, até o responsável, conversar com a família também, isso não vai ser possível. Então, essa parte comportamental, essa parte aí de terapia familiar, gente, tem que ser feito, tá? É claro que é importantíssimo, pelo menos nessa fase, não estou falando que é só essa fase, não, porque essa fase é mais crítica da adolescência. A outra também, mas essa é a mais crítica, a intermediária. Quando eu falo da mais crítica, eu me preocupa muito eu não ter um psicólogo me acompanhando, né? Estar trabalhando junto comigo, como outro profissional da área de saúde, acompanhando esse adolescente. É de suma importância. Quando eu vejo que não é só uma alimentação inadequada, tem algo por trás. Então, isso é importante. Normalmente, a gente consegue visualizar muito bem isso nessa fase intermediária, que é a fase da puberdade em constante ebulição de hormônios. Então, rejeição temporária dos padrões dietéticos, incorporação de modismo, mais uma vez, dietas da moda, né? Sempre isso é um problema. Então, cada momento a gente tem aí mais dietas aí, loucas dietas, né? E que às vezes não é nem a dieta, às vezes o plano alimentar, o tipo de padrão dietético, até essa dieta, ela tem um fundamento científico, tem um respaldo científico, mas não é para aquele indivíduo, né? A gente vê aí um jejum intermitente, uma low carb, etc., tem um fundamento científico, mas não é para aquele momento, não é para aquele indivíduo. Isso tudo a gente tem que saber, mas o adolescente não vai saber isso, tá? Bom, e aí pode levar, sim, esse adolescente à desnutrição, pode levar esse adolescente aí uma amenorreia, porque ele está em constante ebulição hormonal, e se eu tenho um emagrecimento severo, eu tenho aí um paciente que ele vai ter uma queda de estrógeno, isso pode levar aí uma ausência de menstruação, tá? Então, pode levar a várias alterações fisiológicas. Se eu tenho aí uma queda de estrógeno, eu não tenho melhor absorção de cálcio. Então, eu preciso, nesse momento do crescimento, eu preciso aí da chavezinha
né, mágica, que seria o cálcio, que é importante. O cálcio e fósforo é importante para a minha estrutura óssea. E para isso eu preciso de hormônios, né? E isso pode levar aí a ser uma deficiência desde o momento que eu não tenho uma alimentação adequada. A gente vai falar mais à frente sobre isso também. E a última fase da adolescência é a adolescência que vai até os 19 anos incompletos, que a partir dos 20, né? Completos 20 já é considerada adulta, fase adulta. Então, eu tenho de 18 a 19 anos incompleto, a melhor fase para se trabalhar com a adolescência, tá? Porque é uma fase que ele já passou daquela fase de puberdade, você já tem aí o controle hormonal, isso é muito bom pra gente, em todos os sentidos, em relação à composição corpórea, em relação a comportamento, em relação a atitudes, né, em geral. É muito fácil da gente lidar com essa fase, devido a isso. Mais uma vez, é tudo produção hormonal, tá? Então, eu tenho já mais... eu falo que é bom, mas ao mesmo tempo eu chego dentro do meu consultório um paciente que já tem uma opinião, uma imagem corporal formada. É um empecilho? Muitas vezes é. Se eu tenho aí na minha frente um paciente com transtorno de imagem. Então aí realmente é um grande problema, né? Aí, mais uma vez, teria que ser um nutricionista com uma especialização em transtorno alimentar para estar tratando desse paciente, ou então um nutricionista, mesmo não tendo aí uma especialização em transtorno alimentar, teria que ter uma ajuda de um psicólogo para estar tratando, porque não, só o nutricionista não vai ter como dar continuidade a esse tratamento. É importante, sim, toda uma equipe multidisciplinar nesse momento. Então, eu tenho aí um adolescente que já tem uma imagem praticamente definida, né? Eu tenho aí um adolescente que já está muitas vezes na faculdade, que já está, mesmo que não esteja na faculdade, já está aí num trabalho, já está trabalhando, já está fora de casa, e já pensa, já tem um direcionamento para o seu futuro. São raros os que não têm, falam que não tem muitas vezes, mas pensam sim no futuro, se preocupam mais com o futuro, tá? Mais independentes, é claro, tem uns que já moram sozinhos, já constituíram família e tal, lógico que são exceções também, se a gente jogar como 100% dos adolescentes nessa fase, a maioria ainda está dentro de casa, mas a maioria já tem aí já são mais independentes devido à necessidade, né, que a gente tem hoje de sair mais rápido de casa, mais cedo de casa, para conseguir um emprego, para conseguir aí um estudo. Bom, é uma fase onde ele se preocupa muito com valores e crenças já. Isso a gente não acontece na fase intermediária, não acontece na fase inicial, tá? Somente mesmo na fase próxima à fase adulta. Então, é mais fácil da gente fazer aí um planejamento alimentar para ele, um controle alimentar, uma mudança de comportamentos, é fácil quando a gente fala em termos nutricionais, é claro, né? É muito mais fácil, tá? São muito mais interessados em relação à melhora, né? A manutenção da sua saúde, se preocupam mais com o futuro. Quando eu falo que se preocupam mais com o futuro, é um adolescente que tem medo de ser um adulto obeso desde o momento que ele sabe que tem aí uma forte genética na sua família de obesidade. Tem medo de ter, de repente, uma doença quando ele sabe que o pai, de repente, morreu de um infarto, enfim, tá? Estou dando um exemplo aqui que é muito comum nessa fase, que não é nada comum nessa fase intermediária, tá, gente? Nada, nada, nada. E quando aí a gente fala... Tem alguma dúvida, gente? Vocês querem falar? Vocês estão caladinhos hoje? Querem falar nada não? Querem perguntar alguma coisa? Professora? Diga, pergunta. Gosto de perguntas. Quando o adolescente chega com uma dieta em mente, igual a senhora disse, como que a gente tem que proceder para mudar? Porque a gente tem que convencer ele disso, né? Que às vezes ele não pode fazer essa dieta que ele quer. Sim, não, todos eles já chegam com uma dieta em mente. É muito engraçado, porque eu não conheço, assim, eu acho que... Enfim, todos eles já chegam com uma dieta em mente, porque eles viram lá no blog tal, no Instagram tal, e tem que ser aquela e tal.
Então, de imediato, ele fica meio frustrado. Se a gente falar que não pode, pensem o seguinte, anotem, que isso é muito importante. Nunca falem não para o adolescente de imediato. Quando a gente vai fazer de um estudo de produtos, né, que a gente vai iniciar hoje, a gente vai estar fazendo aí orientações para o adolescente, em relação a erros alimentares. Dica, não coloquem proibido, não coloquem evitar. Como normalmente a gente está acostumado a fazer na orientação nutricional, né? Não coloquem. Porque se você colocar dessa forma, ele não vai fazer. Porque ele entende que ele pode tudo. Tudo bem? Então, o que acontece? É muito difícil, nesse momento, é o pior momento que tem, quando você fala para ele qual tipo de plano alimentar, normalmente eu não falo. Se eu falo aí, eu trabalho com plano qualitativo e quantitativo, né? 2 tipos de plano. Primeiro eu faço um apanhado geral, uma modificação só, que vocês vão fazer isso no adolescente também comigo, onde a gente não faz dieta, a gente só faz aí uma adequação de cardápio, isso seria mais quali, né? E aí eu falo que eu vou fazer essa orientação, eu vou fazer essa adaptação no cardápio, e depois, se tudo der certo, se ele continuar seguindo, que eu vou fazer uma quanti, né? Que aí eu faço mais uma restrição calórica se realmente necessitar. Então, eu não posso fazer isso. Eu não posso falar sobre isso. Se eu falo o modo, é complicado, gente, porque o certo seria falar, né? Você vai falar com o seu paciente o que você vai fazer, qual vai ser a sua conduta. Mas se eu falo, ele não faz. Ele se frustra. Principalmente se for aquela fase de 15, 16 anos. Ele vai se frustrar. E nesse momento, ele abandona o tratamento. Não faz. E sabe o que ele vai fazer? Ele também não vai procurar outro nutricionista, porque o outro nutricionista vai falar a mesma coisa. Se for, né, um profissional sério, vai falar a mesma coisa. O que ele vai procurar? O que vocês acham? O Instagram. O Instagram de um que não é nem nutricionista, que é enfim, como é que se diz? Influencer, né? É isso que vai acontecer, né? Tem um nome, tem uma... É isso que vai acontecer, entendeu? Então, assim, é o acesso muito hoje a outros profissionais, os que se dizem profissionais e não são, é muito grande. Para qualquer idade. Então, assim, é o que vai acontecer. Então, não tem uma fórmula mágica, tá, Amanda? Então, a gente vai ter que ter um tato muito grande com esse adolescente. Senão ele não volta. E se ele foi com a mãe, ele não volta, ele vai falar para a mãe que ele não vai, ele vai dar alguma desculpa. E se ele foi sozinho, com o irmão mais velho, né, ou sozinho mesmo, ele não aparece mais. Então, a gente precisa ter um tato muito grande com ele, mas ao mesmo tempo, é claro, não vai fazer o que você não deve fazer, né? Então, o adolescente quer fazer o jejum intermitente, eu vou, não vou fazer. Ele tem que entender também que existem limites, né? Então, assim, se não é para fazer, não vai fazer, né? Não sou eu que vou fazer. Mas a gente sabe que tudo isso aí é característica da adolescência. E se é uma obesidade, é complicado falar isso, porque cada caso é um caso, né? Você tem um adolescente aí obeso, se eu não busco aí uma rápida melhora, não rápida, mas uma melhora dele, para ele ter um visual, né? Onde ele se sinta melhor, ele não adere ao plano alimentar. Eu tenho que estimular e fazer atividade física. Normalmente o adolescente vai para lá, para o consultório, falando assim, eu não suporto fazer atividade física. E quer que você faça mágica. Como? É gasto energético. Entendeu? Então, assim, é toda uma fala diferenciada. Fala. Luciane, e quando é o contrário? Quando o adolescente, ele quer ganhar massa, ele quer encorpar mais, às vezes quando ele é magro. Como conduzir? Sim. Então, também é a mesma coisa. Quando a gente fala assim, ele está em processo de estirão, se for o caso, não é o momento certo para ele ter um ganho, porque ele vai emagrecer. É aquilo que eu sempre falo. Também não é o caso de emagrecer, fazer uma restrição calórica, se for o caso, de uma adolescente que estiver na fase de estirão. Também não é o caso.
Nesse momento, é uma nutrição adequada. Quando a gente fala de ganho de massa para um adolescente que está em fase de estirão, a gente pode até controlar, não deixar com que ele perca, porque pode acontecer, tá? Se a fase for muito rápida, se ele crescer muito, isso vai depender da genética dele também, pai e mãe. Se ele tiver assim, um estirão muito rápido, ele pode perder massa, a gente pode controlar. Porque eu te digo, Adriana, o seguinte, de todo o tempo que eu tenho de experiência de consultório, emagrecer é muito mais fácil do que você ganhar massa, tá? Principalmente quando você tem um adolescente, ou um adulto mesmo, que já tem uma genética forte de magreza na família, tá? Então, esse vai ser muito mais difícil de ganhar. 2 quilos por mês para a gente colocar de massa magra, é difícil da gente conseguir chegar. A gente faz o cálculo. Para aquele adolescente chegar, isso vai de acordo com a genética dele. Entendeu? Então, isso que eu ia te perguntar. Se você, de repente, faz uma análise de recordatório dele, né? Ou diário alimentar. Aí você vê Sim. que ele consome abaixo do que ele precisaria para o nível de atividade que ele faz, né? Se ele malha, ou se ele joga futebol. Aí, nesse caso, é possível você propor um plano alimentar mais ajustado, com mais calorias? Lógico, com certeza. Se eu vejo que ele está abaixo do jet dele, lógico que eu vou propor. Isso é fato. Agora, eu tenho que saber se ele realmente tem condição de comer aquela quantidade que eu vou propor. Porque o que acontece? Muitas vezes não dá, porque um adolescente de 1,80 m, eu vou precisar de umas 3.000 calorias. Já estou jogando aí, que normalmente é isso mesmo. Umas 3.000 calorias, 2.800, 3.000. E às vezes ele não consome aquilo, por isso que ele é muito magro, entendeu? Em quantidades pequenas que ele consome. E aí, nesse caso, entra o suplemento. Aí eu vou ter que suplementar, tá? Aí eu vou precisar entrar, porque aí eu vou colocar em pequenas quantidades, em pequenos volumes, grandes calorias, altas calorias, que é o caso da suplementação. Vai ser bom porque eu quero ganhar massa, né? Eu quero que ele ganhe massa. E, ao mesmo tempo, ele vai ter ali uma caloria, um suporte energético, que é o que eu quero para chegar até as 3.000 calorias, entendeu? Aí eu faço, sem problema. O contrário também muito acontece. Aliás, o que tem acontecido mais no consultório é o contrário. O que é o contrário? O paciente sobrepeso, que faz exercício físico, chega lá, eu quero ganhar massa. E aí a gente sabe que ele vai ganhar massa gorda. Então, não é o protocolo. O protocolo é afinar, né? Ele vai precisar gastar, perder um pouco, para aí sim a gente começar a fazer um trabalho de massa magra. É o que mais acontece. É o que mais... A procura maior é essa. É o obeso, é o sobrepeso, independente da idade, que chega no consultório falando assim, eu quero ganhar massa magra, porque eu comecei a malhar ontem, né? Então, ainda tem isso. Na adolescência tem muito isso. Olha, eu vim para nutricionista porque eu entrei para academia. Agora, depois do confinamento, a história está sendo sempre essa. Agora, depois do confinamento, pensei em entrar para academia. E aí eu quero um suplemento e eu quero emagrecer para ontem, entendeu? Então, assim, é todo o processo que você tenha uma fala, não é de imediato, porque a primeira... Por isso que eu não gosto muito de dieta, colocar como dieta, plano alimentar, porque muitas vezes ela não vai seguir, ele não vai seguir. Então, a gente precisa de uma abordagem diferenciada com cada um. Uns a gente tem condição de fazer e ele vai seguir direitinho, outros não. Entendeu? Isso a gente tem que ainda conversar para conhecer quem é o paciente, para depois a gente fazer um tratamento. É interessante, mas é difícil. Trabalhar com adolescente é difícil, devido a essa ebulição hormonal, principalmente nessa fase intermediária. Tá bom? Respondi, Adriana e Amanda, que vocês queriam saber. Eu acho que foi a Amanda também. A mim respondeu. Obrigada. Então tá. Nada. Mas podem perguntar mais, tá, gente? Oi, diga, pode falar. Eu tenho um amigo, ele tem 19 anos e ele tem 1,70. Ele foi no nutricionista e o nutricionista passou para ele uma dieta de 3.100 calorias. Aí eu fiquei pensando, gente, será que não é muita caloria não para ingerir no dia? Olha só, o que acontece? Quem está falando? Amanda? Sim. Yasmin.
Então, Yasmin, o que acontece? Tem que ver, porque às vezes ele faz o exercício físico que tem um nível de atividade física alto, entendeu? Uhum. Então, aí tem que saber, na verdade, toda a rotina dele. Mas 1,70 m, às vezes, dependendo do nível de atividade física, é isso mesmo. Só que o que acontece? As pessoas se assustam muito com caloria, né, gente? Na verdade, são macronutrientes. Então, as pessoas ficam desesperadas. Nossa, 3.000 calorias. Mas só que, às vezes, você come 5.000 calorias no final de semana. E aí não comeu nada. Comeu um sanduíche, um x-tudo. À noite, tomou cerveja, não é isso? E aí só fiz 2 refeições durante o dia. Mas só que se alimentou super mal, ainda consumiu 5.000 calorias. As pessoas se preocupam muito com a caloria, né? O ideal, na verdade, é um bom ajuste de macronutrientes, a quantidade de percentual que você vai colocar de carboidrato, de lipídio e de proteína, conseguindo, que a gente sabe, que vocês já sabem disso, conseguindo que é muito difícil a gente ajustar todos os micronutrientes, é quase impossível. Eu falo como nutricionista de consultório, a gente trabalha isso com vocês aqui, porque é importante vocês saberem a importância de estar chegando a RDA daquele nutriente, daquele micronutriente, mas a gente sabe também que é muito difícil, dependendo do tipo de rotina desse adolescente. Vocês vão ver aí que é muito difícil. É difícil na criança, que a mãe ainda coloca a alimentação na boquinha da criança. Imagina no adolescente que vai para a rua e só Deus, né? Então, assim, é complicado a gente chegar a todos esses níveis aí de cálcio, ferro, que a gente vai falar, o zinco também é importante, todo o complexo B, ele está em constante desenvolvimento, né? Produção de energia aí, eu preciso nutrir essa mitocôndria, então eu preciso do complexo B. Então, isso daí também é muito importante quando a gente fala aí dessa nutrição desse adolescente. Mas não se preocupe, fale para ele não se preocupar com os 3.000, não. Se ele se alimentar muito bem com esses 3.000, com certeza, foi feito por um nutricionista, não vai ter problemas quanto a isso, não. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. E aí, o que acontece? Então, a gente divide também em relação às condições hormonais. A adolescência, ela inicia-se aí no aparecimento das características sexuais secundárias, né? Então, aí a gente vai ver, vocês vão ver muito isso com a professora Miriam, na parte de avaliação nutricional, que ela vai falar com vocês da adolescência. Mas eu vou abordar aqui também. E termina com a parada do crescimento, na verdade, com o fechamento das epífises, né? Que levam aí à calcificação dos ossos longos, que aí você não tem mais aí um crescimento, tá? Que são aí a consolidação, o fechamento das cartilagens, né? Das epífises, dos ossos longos. E aí, isso se torna, normalmente, pode acontecer aí nos 18, 17 anos, quando acontece aí o término mesmo, né? E 19 anos no máximo, às vezes, normalmente acontece até os 18 anos mesmo, o fechamento dessas epífises. A gente tem uma forma de saber aí a estatura, né, a altura desse adolescente, que ele tem aí a gente faz uma suposição por uma fórmula, onde a gente pega a altura do pai do adolescente, da mãe do adolescente, tem aí mais ou menos, estima o quanto que ele vai ter na fase adulta, pós solidificação de cartilagens, tá? E aí a gente vê mais ou menos, mas só, gente, eu vou até colocar aqui, eu não coloquei nessa aula, não. Vocês já viram comigo a parte de avaliação nutricional do adolescente? Ainda não? Acho que é amanhã, né? Adolescente, não. Ainda não, né? Tem uma fórmula aqui, deixa eu ver se eu acho que eu não botei aqui a fórmula, não. Depois eu mostro aqui a fórmula para vocês. É uma fórmula rapidinho que a gente faz. A gente faz uma fórmula com a altura da mãe, a altura do pai. Colocamos aí mais 13%, 13, número 13, mais 13, divididos por 2. Para saber quanto que esse menino vai ter de altura na fase adulta. Depois eu mostro para vocês a fórmula. Muito legal. Aí vocês vão fazendo aí para saber se dá certo. Mas o que acontece hoje? Acaba que essa criança, ela cresce muito mais. Aí a gente tem todo o processo
hormonal, os alimentos que a gente come, né? Que levanta-se aí a hipótese de ser isso, que aí essa criança é muito mais desenvolvida rapidamente, essa criança, gente, o adolescente, o adulto, o jovem, é muito mais desenvolvido, né? Do que realmente os pais, tá? Depois eu mostro para vocês, é muito interessante, até para vocês fazerem também. Então, início o aparecimento das características sexuais secundárias, então, o broto mamário, pilificação, que é a produção de pelos primeiro na pubis, depois em axilas, né? No caso do homem, por último, barba e peitoral, início geralmente em pubis também. Então, é o início da adolescência, tá? E com essas características que acontecem, o engrossamento da voz, não tem isso normalmente com o homem? O que acontece, gente? A produção de testosterona, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Porque essa parte eu deixei de propósito para vocês procurarem lá no... Mas a produção de testosterona leva a uma voz